Tá vendo? É esse. Bom, boa tarde a todos. Aqui eu vou falar um pouquinho como que funciona a anotação do xadrez. Primeiramente, acredito que todos receberam a planilha de anotação. E uma das coisas que nós precisamos observar é que tem uma coluna escrito brancas e uma coluna escrito pretas. Nem todas as planilhas possuem isso bem detalhado assim, branco e pretas. Mas o que você vai seguir? Você vai perceber que tem o número 1 e tem dois quadradinhos. O primeiro quadradinho sempre é correspondente às brancas, ao lance das brancas. E o segundo quadradinho sempre será correspondente ao lance das pretas. Então, por exemplo, numa partida, se eu iniciar um jogo aqui, ó, quando que acaba o primeiro lance da partida? Quando brancas efetuam o seu primeiro lance e pretas também efetuam o seu primeiro lance. E é sempre na sequência, primeiro o lance das brancas, depois o lance das pretas. E o número 1 é para mostrar que é o primeiro lance da partida. Se eu fizer mais um lance na partida, vai aparecer 2, primeiro quadradinho, que é correspondente às segundo lance das brancas, segundo lance das pretas, tá? O atleta, ele é obrigado a fazer a anotar os dois lances, tanto o lance dele quanto o lance do seu adversário, independente da cor que ele esteja, sempre respeitando branca primeiro, preta depois. O cabeçalho aqui, vamos dizer, ele tem vários itens aqui para você poder preencher. Lá no dia do torneio, podemos dar uma reforçada quanto ao preenchimento do cabeçalho. Mas aqui mostra assim, tabuleiro. O jogo do xadrez ele é jogado com 4 tabuleiros. 4 tabuleiros versus 4 tabuleiros. Tabuleiro 1, tabuleiro 2, tabuleiro 3, tabuleiro 4. Se o seu jogador tiver no tabuleiro 2 e a planilha for dele, você vai ter jogador em todos, mas vamos supor que o João da sua equipe esteja no tabuleiro 2. Então o João vai escrever tabuleiro 2, certo? E aí você tem a data, que é a data do torneio, o resultado. No resultado, quem ganha no xadrez, 1. Quem perde, 0. Se for empate, meio, escrito dessa forma. Se der brancas, o resultado é 1, 0. À esquerda brancas, à direita pretas. Se der pretas, vai ficar 0, 1. Brancas perdeu, pretas ganhou. E se der empate, vai ficar meio, meio. Vai ficar dessa forma. O resultado. A rodada, porque o torneio pode ter 5, 6, 2, 3, dependendo do número de participantes. No caso aqui do Imirim serão 3 rodadas iniciais, depois semifinal, final. Então ele vai colocar qual é a rodada que está. Brancas, ele vai escrever o nome dele. Então, por exemplo, a escola A está jogando com o João no tabuleiro 2 e ele está de brancas, então vai escrever onde está brancas o nome do atleta. Onde está pretas, vai escrever o nome do atleta que está jogando de pretas. E na frente está escrito equipe. Então o atleta vai colocar o nome da sua equipe, no caso, qual é a escola que ele representa. E igualmente para pretas. Esse rating, torneios oficiais, o xadrez, a FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, ela tem um ranking que vai de 0 até 2.853, que é o elo máximo de um jogador atualmente. E aí, se você tiver num torneio e você tiver um rating, se tiver nesse ranking, você vai escrever esse rating. Não é o caso nosso lá no nosso torneio, tá? Então, basicamente, o cabeçalho é esse. E é importante avisar os atletas que ao final da partida eles devem os dois assinar o resultado, assinar na planilha. Então tem que conter a assinatura dos dois jogadores na planilha. E de quem que é a obrigação de ver o resultado da partida e conferir? Dos atletas que estão envolvidos ou dos seus técnicos. Então imagina que na escola, a escola ganhou de 1 a 0 de brancas
Só que o atleta assinou 0,1. Eu estou na mesa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar exatamente o resultado que ele me passou. 0,1, que é o que está na planilha. Se vocês não conferiram, o atleta não conferiu e seguiu o torneio, não tem o que fazer. Porque na hora que você põe o resultado, de uma maneira geral, na rodada seguinte, começou a rodada. Eu fui ver na terceira rodada que estava errado. Não tem como voltar ao torneio. Tá? Então vamos ficar bem atentos a isso, porque às vezes o atleta coloca o resultado errado. Na fase da diretoria de ensino, nós faremos de tudo para estar orientando os atletas e ver, você tem certeza que você ganhou, então o resultado é esse, para poder minimizar esse tipo de erro. Mas o atleta tem que saber que esse erro no xadrez é possível, então ele também tem que aprender. Se ele errar, ele vai aprender com o erro dele, tá? Certo? Essa é a forma de preenchimento. Falando agora um pouquinho, propriamente dito, falando um pouquinho agora a respeito da anotação em si, a primeira coisa que um jogador de xadrez tem que saber é que um tabuleiro, ele possui coordenadas. Cada quadradinho desse aqui, escuras e claras alternadas, possui um nome. No xadrez nós chamamos de casa. E a casa é literalmente o encontro do número com a letra. Então o nome dessa casa aqui é H1. Primeiro a letra e depois o número. Então, toda essa coluna aqui é chamada de H. Toda essa coluna aqui é chamada de G. Então quando você tiver essa linha aqui que é a 3, o encontro da coluna G com a linha 3, dá o nome da casa G3. E você percebe que é tudo minúsculo, as letras, certo? Então, por exemplo, se eu encontrar a casa G4, minúsculo, tá? Tem no G4. Ele não quer deixar Ctrl Z. G4. Pronto. G4 é essa casa aqui, tá? Então todas essas casas aqui possuem nome, que é o encontro da letra com o número. Então, por exemplo, essa casa aqui que está piscando aqui, ó, ela é a G, coluna G, número 8. Para quem ainda não comprou o material, o tabuleiro, seja de dama ou seja de xadrez, a indicação é que compre um material que possui letras embaixo, letras em cima e os números em ambas as laterais, porque isso facilita a visualização de espaço do aluno, principalmente para quem está começando a jogar agora. Está muito mais fácil dele se localizar, tá? Beleza, sabendo disso, o que eu preciso, o que mais eu preciso de saber? Que cada peça dessa daqui possui um nome. Então, torres, cavalos, bispos, rei e dama. E que cada peça dessa aqui de trás é representada pelo seu nome, só que a primeira letra do nome. Então, por exemplo, dama. A representação de dama no xadrez é o D. Então eu não preciso ficar escrevendo dama, é só escrever D. Rei. Eu não preciso ficar escrevendo rei, eu simplesmente escrevo E. Torre. Eu não preciso ficar escrevendo torre, eu simplesmente escrevo T. Bispo, a mesma coisa. Eu não vou escrever bispo, eu vou escrever B de bola. E cavalo, a mesma coisa. Sobraram os peões. Os peões, se vocês pegarem, alunos tiverem contato com livros antigos, principalmente os livros que estão escritos em espanhol, eles usam a nomenclatura P para peão. Hoje isso caiu em desuso. Eles não usam. Quando os jogadores estão anotando, eles não colocam o P de peão, tá? Então são só as 5
peças, vamos dizer, principais do jogo, as maiores que ficam atrás, tá? E aí tem uma questão, às vezes o aluno fala assim, mas não é dama, é rainha. Qual que é o problema, pensando nesse raciocínio, de nós ensinarmos o nosso aluno a falar rainha? Que vai ficar R e R. E aí o aluno vai ter dificuldade para saber discernir qual a peça que está falando. Então, nos livros em inglês vocês vão encontrar como Queen, na tradução rainha. Mas, no português nós chamamos de dama justamente por conta desse problema de RR, tá? Sabendo disso, nós precisamos indicar, a peça ela não está aqui, vamos pegar esse cavalo, ele não está em G1, posicionado em G1, não importa a casa que ele está, o que importa é a casa para onde ele vai. Então, você só vai anotar o destino dele, você não vai anotar a partida dele. Então ele está em G1, ele vai para G3. Então se eu jogar aqui, o que eu estou jogando? Qual é o lance que eu fiz? Cavalo foi para G3. Como que eu digo isso na notação do xadrez? Sim. Primeiro, Sim. eu vou usar a peça. Qual que é o nome da peça? Cavalo. Mas eu não vou escrever cavalo, eu vou escrever C. Para qual casa? E C maiúsculo, tá? As peças são tudo maiúsculo. C, não é? G3. Aí eu vou colocar C. Para qual casa que ele foi? G3. G3. Então o primeiro lance das brancas foi essa. Cavalo G3. Então eu escrevo a peça, só a letra da peça, o símbolo dela, e para qual casa ela foi. Então, pensando nesse raciocínio, se eu jogar, por exemplo, aqui, esse cavalo para cá, ele foi para C6. Então, o primeiro lance das brancas, das pretas aqui, usando esse raciocínio, é cavalo C6. Não pode ser maiúsculo a casa, tem que ser minúsculo, tá? Então, se você for comprar um tabuleiro, há muitos erros por aí. O pessoal coloca com letra maiúscula. Isso induz o aluno a errar. Esse foi o primeiro lance do jogo. Beleza. E agora, se for lance de peão, como é que eu faço? Imagina que eu saia daqui e venha para cá. Para qual caso que o peão foi? Ele foi para D4. Então, peão você não precisa representar com letra nenhuma. É só você escrever literalmente o nome da casa que ele foi. Aqui ficou maiúsculo, mas é minúsculo. D4. Eu só preciso indicar que é D4. Quando aparecer D4, não aparecer nenhuma letra maiúscula na frente, automaticamente o pessoal já sabe que trata-se de um lance de peão. Tá certo? E aí vamos supor que aqui as pretas joguem isso daqui. Percebe que aqui nesse aplicativo que eu uso, ele não coloca a letra, mas ele coloca o símbolo da peça. Basta você substituir o símbolo da peça pela letra, tá? Aqui nós temos uma situação onde ou esse peão pode capturar numa situação ou avançar. Se eu resolver utilizar o símbolo da captura, tá? Como é que a gente fala captura no xadrez? X. Captura no xadrez, o símbolo dele é um X, tá? Então, nesse lance aqui, deixa eu só escrever que ele foi para o segundo lance foi para E5. Agora vamos para o 3. No terceiro lance, as brancas vão capturar esse peão. Ao capturar esse peão, olha como é que aparece. Esse peão ele não estava em D4, ele não capturou em E5, então eu vou indicar exatamente essa captura. E existem duas formas de vocês representar isso, tá? Ou vocês vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Ou vocês representam qual que é a casa que ele estava. Ele estava na casa de D4, ele capturou na casa de E5. Você, na captura, se o aluno tiver dúvida, você pode mostrar para ele o seguinte: olha, você vai escrever o nome da casa que estava e vai colocar o símbolo de captura e para a casa que ele foi.
É a forma mais fácil do aluno entender. Qual que é a forma mais usual que nós encontraremos? É só você mostrar qual casa que estava, por exemplo, D, captura E5. Por quê? Se eu estou capturando em E5 e ele está saindo de D e está tratando-se de um peão, a única casa que tem a possibilidade de fazer essa captura é essa, não tem outra. Aí vocês fiquem à vontade para decidir qual que vai ser a forma que vocês vão trabalhar com o aluno de vocês. Aqui no aplicativo, ele usa a forma como eu e meus alunos costumamos adotar. Mas isso não significa que dessa forma está errado. Eu acho essa forma aqui a mais fácil. A que está em verde. Aí vocês me perguntam, então por que você está me mostrando essa? Porque ele vai ter contato com isso. Ele vai achar que o adversário dele anotou errado, mas não está errado. É só uma forma diferente. O que a regra escreve? As duas estão certas. Não tem errado ou certo nessa situação, é uma questão de preferência. Qual que é que ele vai ter mais contato, que ele vai mais ver? Desse jeito aqui, tá? Aí vocês escolham qual que das duas formas vocês vão adotar. As duas estão certas. Beleza. Aí então no terceiro lance, eu vou adotar a nomenclatura do mais fácil, tá? Para ficar padronizado. Então ele jogou D4 vezes E5, tá? E agora, vou capturar com esse cavalo. Como que eu faço a captura quando é com peça? A mesma ideia. Você vai mostrar em qual casa que estava, fazer o símbolo da captura e ir para qual casa que ele está indo, certo? Para qual casa que ele está indo. Só que detalhe, isso aqui não é uma peça que possui um nome, então você vai indicar esse nome da peça. Você vai colocar aqui, ó, cavalo que estava na casa de C6, captura na casa de E5. Pronto. E se você for ver, desde o início, você olhar a anotação, você consegue reproduzir a partida. Cavalo G3, cavalo G3, cavalo C6, cavalo C6, D4, D4. É só você olhar ali, né, Paulo? E5. Não é, só para mostrar que tá idem. D4 vezes D5, porque eu lembro, até mesmo porque eu lembro da sequência. E cavalo aqui, certo? Eu consigo reproduzir toda a partida. Aí vamos supor que os alunos estão se matando lá na mesa, vamos dar um exemplo assim, ele fez esse lance e o outro está falando, não fez. Como é que eu, como árbitro, vou decidir se fez ou se não fez? Olhando a planilha. Vou conferir a planilha. Certo? Aí não tem discussão, porque a planilha é que manda. Mas eu anotei errado. Eu não tenho como saber se o aluno anotou errado ou não. Eu vou de acordo com o que ele anotou. Agora, se for um lance que não é possível ser feito, e os dois anotarem errado, aí os dois vão ter que entrar num consenso, ou o árbitro vai ter que determinar o que faz mais sentido do que os dois estão falando, tá? Por isso que é imprescindível anotar certinha a planilha. Porque se você tiver que entrar com recurso ou algo do gênero, é a planilha que vai ser utilizada, tá? Então a captura é dessa forma. Vamos para uma outra situação aqui, tá? E se for peça capturando peça, que é essa situação aqui? Eu vou fazer da mesma forma. 4. O cavalo que estava em G3 capturou. Aí se você quiser, aí tem as duas formas. Você pode colocar a peça, o cavalo que estava em E5, ou somente a casa. Porque se ele capturou e ele está saindo de G3, automaticamente tem que ser aqui. Se ele capturou em E5, não tem outra opção, tem que ser essa, tá? Às vezes, por causa da letra do aluno, do tamanho e tal, nesse caso aqui, as duas estão certas. Aí você vê como é que você prefere adotar, se você vai colocar a letra junto para indicar qual peça foi capturada, ou somente a casa. Quando for captura, e que for para a casa que for, eu indico anotar somente o nome da casa só, porque não tem necessidade de você colocar qual é a peça que foi, tá?
No caso de quando vai mostrar de onde está saindo, aí eu indico colocar a casa bonitinha e o nome da peça. Ó. Como que é uma alternativa para essa escrita em amarelo aqui? Uma alternativa para essa escrita em amarelo é cavalo, toma, em E5. Porque eu só estou mostrando que a peça que eu estou está tomando em E5. Está capturando em E5. Só isso. Tá? Deu para entender ou ficou confuso essa explicação? Deu para entender? Então, quando for sair da casa, eu indico colocar as coordenadas da casa, inclusive qual é a peça que está saindo, mas no destino final, depois da captura, colocar somente a casa que foi. Aí nós temos algumas situações que são importantes, tá? Eu vou colocá-las aqui porque a gente não vai conseguir jogar a partida inteira para chegar no que eu preciso, tá? Então eu vou liberar o tabuleiro. Numa situação dessa, brancas estão prestes a promover. Aí a grande pergunta é: como que eu represento promoção no xadrez? A promoção no xadrez é literalmente o símbolo de igual mais a peça que você vai promover, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu promovo, eu vou colocar a casa que foi, para qual casa que eu fui, porque eu vou mostrar uma outra situação. Eu vou colocar para qual casa que eu fui. Aqui no caso eu estou indo para A8, então eu vou jogar A8. A8. Vamos pôr aqui um só para mostrar que é o primeiro lance que nós estamos vendo. A8. Eita, teimoso. A8. Mas ele não vai promover, então eu vou colocar igual. A8 igual, porque o igual significa promoção. Qual é a peça que ele vai promover depois que você escolheu? Ele vai promover dama. Então eu vou colocar igual a D de dama. Então o igual é para promover e depois a peça que você vai promover. Professor, e se eu promover para cavalo? C. E se eu promover para torre? T. E se eu promover para bispo? B. Então você só vai colocar qual que é a peça que está sendo promovida, certo? Essa é a situação de promoção. Nós temos uma outra situação, olha lá, A igual a dama, tá? Nós temos uma outra situação que eu vou colocar aqui. Acabando, viu? Oi. Para quem nunca fez isso aí, eu lembro da minha escola, que é periferista, aí vai dar uma dor de cabeça. Sim, isso vai dar uma dor de cabeça. Molecada não sabe fazer essa coisa. Aí eu compactuo da ideia do senhor, porque a escola na qual eu represento, ela também é da periferia. E o que acaba acontecendo? Aí no caso, o professor que for junto não pode anotar? Não. Tem que ser o aluno. Tem que ser o jogador. Porque isso, quando você tem contato com o esporte como um todo, certo? Eu estou em tal lugar e o aluno não sabe arremessar. O professor pode arremessar para o aluno na cesta? Não, porque é uma situação de jogo, entendeu? Então o aluno, obrigatoriamente, se ele joga xadrez ou se ele quer ter contato com o xadrez e ele for jogar a modalidade pensada, que é onde você vê o máximo de potencial num atleta, que ele vai pensar para jogar, ele não vai só mexer peças, é uma exigência da FIDE, que você anote. Tem dentro do tempo dele. Não, eu falo assim, ele vai errar. Sim, isso daí, o que eu mais digo é para fazer isso? Eles vão ter 45 minutos para cada partida. Então, durante o movimento dele, ele faz o movimento e já anota. Não tem problema. O que ele está falando, entendeu? Porque para eles vai ser a primeira vez. Isso. O que eu indico é o seguinte: não sei se na escola do senhor tem a oportunidade de dar treino, mas se o senhor conseguir dar treino, tem nem tabuleiro. Vê se você consegue colocar eles para treinar online. Os 45 minutos eles têm que fazer tudo. E para eles observarem a anotação igual está aqui no tabuleiro, igual está nesse aplicativo. Se eu quiser anotar o nome do aplicativo,
O aplicativo chama Lichess. E que assim, ó, o que eu posso tentar te falar talvez agora a partir de agora nos treinos que o senhor for fazer com ele, com eles já começa a falar para anotar lá, porque já vai treinando para lá. Tem mais ou menos um mês ainda, talvez dê. Tem que, por exemplo, tem uns tabuleiros lá, mas não tem a nomenclatura que tem aí. O que o senhor pode fazer? Põe o tabuleiro na mesa, pega um papel, escreve do lado do tabuleiro, na ordem certinha, baixa os números, e aí eles vão começar a ter essa noção. Aí eu tenho que, deixa eu ver se eu pesquei aqui. Número 1 é o lance 1. Isso. Aí eu anoto lá o lance das brancas e do lado das pretas eu anoto o lance do preto. Lance da preta, isso, na mesma linha. Aí linha. Acabou o lance 1, o senhor vai para a linha de baixo. Aí o senhor vai pôr o 2. Primeiro o lance das brancas, depois o lance das pretas. Sim. O que é difícil para o aluno fazer? Ele pensar no lance dele, lembrar que ele tem que bater no relógio, acionar o relógio e lembrar que ele tem que anotar, tá? Então a melhor... Então ele dá o lance, bate no relógio e anota. Pela regra, ele tem que anotar o lance no tempo dele, tá? Mas isso é muito difícil determinar, porque o árbitro não vai ficar exclusivamente olhando para a partida dele. Eu tenho certeza que ele vai fazer. Ele vai dar o lance, vai anotar e depois bater. Entendeu? Isso é a melhor forma, porque se ele melhor. anotar antes dele bater, ele vai lembrar. Porque o que acontece? Imagina que eu estou jogando contra um jogador e percebo que ele tem essa dificuldade. Na hora que ele jogar, eu vou jogar rápido. Porque aí ele vai assustar e ele vai falar, poxa, não dá nem tempo de eu pensar, o cara já jogou. Então tem torneio que eu vou com meus alunos, que é o jogador a gente chama jogador de 20 lance. É o cara que decorou os 20 primeiros lances e depois dali ele não sabe jogar xadrez. Aí quando eu jogo ou vejo um jogador desse, eu falo assim, não assusta. Ele vai saber jogar os 20 primeiros lances, dali pra frente não sabe mais jogar xadrez. Se você assustar, na hora que ele fizer, porque tá decorado a cabeça dele, ele vai fazer os lances rapidinho. Se você assustar, você perde o jogo antes, tá? Eu brinquei com um tio meu que era viciado, ele me deu checkmate em 7 lances. Mas é mais ou menos isso. Vamos colocar aqui uma outra situação de jogo, tá? Tomou pastor. Você quer em 7 ou quer em 10, né? Ó, quando nós estamos numa situação dessa, tá? Nós temos o famoso rock. Pode ser o rock pequeno ou pode ser o rock grande. Rock grande é quando você vai para a ala da dama. Rock pequeno é quando você mantém a mesma ala do jogo, tá? Lembrando que o tabuleiro é dividido em ala do rei e ala da dama, que é o lado basicamente é o lado que a dama fica e o lado que o rei fica, tá? Quando que é possível ser feito o rock? Quando o rei olha para a torre e só enxerga a torre, ou seja, quando o bispo e o cavalo deixaram suas posições iniciais. Quando não tem nenhum ataque na casa que o rei vai passar. Esse lance é um lance especial do rei. Inclusive, o rei também não pode estar sendo atacado. E o rei não pode estar em xeque, bem lembrado. São as 3 condições mínimas para que você possa fazer um rock. O rei não pode estar em xeque, não pode ter nenhum ataque na casa de passagem do rei, e o rei tem que olhar para a torre e tem que estar vendo a torre. E tem uma quarta exigência, é que nenhuma das peças envolvidas podem ter saído do seu ponto inicial. Então eu não posso ter nem mexido o rei, nem mexido a torre que eu vou rocar. Se eu já tiver mexido um dos dois, eu não posso rocar para aquele lado, tá? E o que acaba acontecendo? Como é um movimento especial do rei, se você pegar a torre primeiro, é lance irregular. Mas é muito difícil num campeonato você conseguir mostrar esse lance irregular. O único jeito que tem é se o seu atleta ele for muito honesto ou se o árbitro estiver vendo. Porque tocou na torre primeiro, o aluno vai falar, não toquei na torre primeiro, toquei no rei. Certo? E aí o que acontece? Você vai contar 1, 2 casas e vai trazer o rei. E depois você pega a torre e passa por cima do rei. É a forma como eu ensino para os meus alunos não errarem, tá? Conta 1, 2, solta o rei, pega a torre e pula por cima do rei e deixa do lado. Da mesma forma para o lado de cá, 1, 2, pega a torre e passa por cima. Então é sempre 2 para o lado, a torre passa por cima na casa aqui do lado, tá? Então, quando eu fizer o movimento de rock,
Peraí, deixa eu só... Isso quem joga sabe, né? É mais ou menos assim, né, Paulo? O rei branco, ele tá na preta, ele vai sempre parar na preta e o preto vai sempre parar na branca na hora de rocar. Isso, deixa eu só tirar aqui, ó. Vamos lá. O rei vai pro G. O rei vai para G1, né? É. Só que o rock, ele é simbolizado. O rock, cadê? Estou aqui mesmo. O rock. Aí nesse caso o rei, pelo que eu sei, o rei ele pula uma casa só. Duas. Ele anda de uma em Na uma, casa ele só, anda de aí uma em o rock uma. pula duas. No rock ele vai é um duas. movimento especial dele. É um lance especial que o rei tem quando ele nunca movimentou e nem a torre que ele vai fazer o rock movimentou. O movimento do rei tá certo, é de uma em uma casa, só que ele tem um movimento especial. E aí como é que eu represento o rock? Dessa forma aqui, tá? Bolinha, tracinho, bolinha. Esse é o pequeno. Esse é o pequeno. Bolinha, tracinho, bolinha. E como que eu represento o rock grande? Da mesma forma, tá? Bolinha, tracinho, bolinha, tracinho, bolinha. Só que você tem mais uma bolinha a mais. Vamos chamar de pequeno, tá? O pequeno rock. A nomenclatura aqui no caso não é tão importante. Tracinho, mais uma bolinha. Tá? Então quando você faz o rock grande, ó, tá vendo que só dá, ó, quando você toca no rei, o próprio aplicativo te mostra quais são as casas que você pode ir. Então ele pode ir duas pra cá, ou ele pode ir duas pra cá, porque tá atendendo os requisitos do rock. Rock grande, 3 bolinhas. Tá? Essas são as situações. Agora, posso passar? Vou mostrar mais uma situação de jogo do xadrez que demanda cuidados na hora de anotar, tá? Estou com o meu rei aqui, o rei do adversário e estou com uma dama aqui, tá? Existe uma situação chamada cheque, que é quando o rei entra em perigo, e uma situação chamada checkmate, que é quando o rei está em perigo, E não tem. porém não tem o que fazer. Ele não tem como se defender. Fugir. E há 3 formas de defesa. E ele não consegue cumprir nenhuma das 3. O cheque, o símbolo dele é um positivo na frente do lance. O checkmate, o lance dele Hashtag. é um hashtag na frente do lance. Então vamos lá. Imagina que a minha dama esteja aqui e ela simplesmente faça um lance de cheque. Aqui, por exemplo. Cheque. Dama D8. Usando a mesma nomenclatura. O nome da peça, para onde que ela foi a dama foi para D8 e o que aconteceu? Ela está fazendo uma ameaça no rei, cheque. Para eu representar essa ameaça, eu coloco mais, tá? Aí o rei veio e movimentou, certo? Rei A7, ó, rei A7. Então vamos anotar aqui essa situação. Vamos colocar um novo número 1 ponto. Eu joguei dama. A branca jogou dama D8 e deu cheque. E a preta jogou rei A7. Rei A7. E aí continua a partida. Aí brancas resolve jogar aqui de novo cheque. Então, dama, B de bola 6, atacou o rei. Estou representando com cheque. E aí o rei vem e joga aqui. Rei A8. Aí meu aluno percebeu que ele pode dar checkmate a partir do momento que ele vem com dama aqui. Dama B7, checkmate. Então, dama, B de bola 7. Como que eu represento checkmate? Hashtag.
dama B7, checkmate. Aqui acabou o jogo. E aí como é que vai anotar a planilha, nesse caso aqui? Quem está de brancas vai colocar na frente. Normalmente você costuma colocar logo abaixo do último lance, ou no quadradinho da frente do último lance. Não tem muito um padrão aqui na planilha. Aí os alunos vêm e colocam 1 a 0. Lá na planilha aqui em cima tem resultado. Aí aqui no resultado, sim, você vai colocar certinho aqui, ó. Onde está escrito resultado? Cadê o resultado aqui? Aqui onde está escrito resultado, você vai colocar 1, tracinho 0. É porque é aqui que o árbitro vai olhar, nessa região do resultado. Só que por hábito, os alunos têm o hábito de colocar o resultado logo depois que fez o último lance. Tá? Eles costumam colocar. É obrigado a colocar no quadradinho logo depois do último lance? Não. Mas os atletas têm por hábito, pô. Porque você já vai colocar o resultado lá em cima, tá? Sempre tem que colocar as duas anotações, tanto que o que você fez quanto do seu adversário. É obrigado os dois. Por quê? O jogo do xadrez tem como ser reproduzido. E não tem como ser reproduzir com um lance só com o seu. Você precisa do seu e do adversário. Então, se eu pegar a sua planilha, eu tenho que ser capaz de reproduzir a partida toda. Se eu pegar a planilha do seu adversário, eu tenho que ser capaz de reproduzir a planilha toda. Tá? Deixa eu pensar aqui. Tem alguma outra situação que eu Tem, me passando. O ano passando, verdade. Me passando, dá mesmo. Eu só vou antes de... Deixa eu voltar para antes de falar do ano passado. Vamos supor que ele coloque aqui. Acho que é a última também, né? É. Afogamento não tem nada demais. Esse lance aqui é um lance normal de jogo que pode acontecer, tá? O que aconteceu aqui? O rei está afogado. Por que o rei está afogado? Porque ele não pode se colocar em xeque pela regra. Você pode perceber que não tem nenhuma anotação especial para afogamento, tá? A única coisa que acontece deu um empate, coloca meio a meio, tá tudo certo. Às vezes você, como professor, você verá que foi afogado. E aí o aluno do seu adversário pegou e mexeu. Aqui o aplicativo não me autoriza, tá? Mas ele pegou e mexeu aqui. Você não pode falar nada. Fica quieto. Porque se você falar e for acusado, é interferência externa. Perde a partida. O seu atleta perde a partida. Da mesma forma. Tá? Assim como na outra situação. O jogo do xadrez é uma batalha de duas pessoas. Ponto. Você pode orientar o seu atleta no final do jogo. Mas no meio da partida, se for pego qualquer instrução, você perde a partida. Tá? Principalmente se ela afetar o resultado da partida. Aí, meu Deus do céu. Dependendo do que for, ainda o árbitro tenta dar uma relevada, tá? Ele me deu uma dica de um lance, mas esse lance não foi crucial para finalizar, para ganhar ou perder o jogo. Tem árbitro que interpreta, ele dá uma de João sem braço. Aí ele fala assim, mas eu não vi, não sei o que lá. Às vezes não viu mesmo. Foi uma acusação de um atleta. Aí o que ele vai fazer? Ele vai advertir, na próxima, tá fora. Eu, enquanto árbitro, eu vejo, ou alguém da minha equipe vê, perdeu a partida. De uma maneira geral, se o árbitro vê, ele acaba com a partida. É que às vezes o árbitro não vê, é uma informação que chega ao ouvido dele. Aí ele vai dar uma advertência para o atleta e vai falar assim, independente se aconteceu ou não aconteceu, se acontecer novamente, vamos ter que intervir, tá? O en passant é um movimento especial do peão. Deixa eu pôr aqui a situação aqui. Ai, dá muito mais fácil. O en passant é um movimento especial do peão. Toda vez, deixa eu digitar aqui de novo para ficar mais fácil a visualização. Vamos pôr uma situação de brancas. Aqui, um rei aqui, um rei aqui, e um peão aqui.
deixa assim, tá bom. Dá pra entender. Vamos imaginar que o peão, toda vez que ele estiver no seu estado inicial, pretas, todos os peões na linha 7 estão no seu início de partida, e brancas na linha 2 está no seu início de partida, tá? O peão, toda vez que ele for movimentar duas casas, ele, no começo, no primeiro lance de cada peão, ele pode movimentar uma ou duas, isso estou na regra, tá? Então, quando eu clico aqui, ele me dá essas duas possibilidades. Imagina que esse peão resolva avançar duas casas. Para que ele avance duas casas, o que acontece? Ele passa para uma casa atacada. Então, toda vez que as pretas estiverem com um peão, tá, gente? Na linha 4, existe a possibilidade do en passant, que é o que? Ao invés do peão apenas movimentar, ele pode executar a captura desse peão. Que é como se ele estivesse anulando, tá? É como se ele estivesse anulando o movimento especial do peão. Então, nessa situação aqui, o peão foi para A4. A4, tá? E aí o que acontece? Quando esse peão captura, aparece exatamente o movimento da captura. Que é, no caso, a gente vai colocar, nós colocaremos B4, captura A4. Tá? Então não é uma notação diferente o en passant, mas ela pode acontecer e o aluno pode perguntar, se ele conhecer esse lance, ele pode perguntar, professor, e como é que eu represento o en passant? Não é um movimento de captura? Então você vai apresentar da mesma forma como um movimento de captura. E aqui também, ó. Aqui estamos na mesma situação. Esse peão pode atingir a segunda casa, só que para ele passar para ele atingir essa segunda casa, ele tem que passar por uma casa que está sendo atacada. Então ele tem o direito do movimento especial de andar duas casas, mas esse peão tem o poder de anular esse movimento especial, declarando o en passant. E é de imediato que é feita a captura, tá? Aqui ele não vai me dar o tempo para jogar, porque eu já fiz o jogo, o lance com as pretas. Mas vamos supor que eu resolvi não capturar aqui e resolvi jogar aqui. Então, a mesma forma, tá vendo? Eu posso capturar, tá? Que eu me recorde... Que eu me recordo... são essas situações. Tem uma outra. Que eu me recordo... Essa situação... Tá bom. Pode acontecer uma situação dessa aqui, ó. Foi meu aluno. Eu coloquei 2 cavalos e 2 torres. O que tem em comum esse diagrama? Esse cavalo, ele pode vir para essa casa. E esse cavalo, ele também pode vir para essa casa. Então, se você estiver adotando a notação de apenas colocar, por exemplo, a peça e a casa que foi, que é isso aqui que nós vimos, certo? Nesse caso, quando você tem 2 peças que podem ocupar a mesma casa, você precisa mostrar qual é a casa de partida. Porque senão não tem como você saber qual dos 2 cavalos que foi para lá. Tá? Então, por exemplo, aqui eu só coloco a peça e coloco a casa que ele foi. Quando 2 peças podem ocupar a mesma casa e essas peças são iguais, eu tenho que distinguir ela na minha planilha, porque senão não tem como. Então eu vou colocar aqui, ó, o cavalo que estava em D de dado 3 foi para onde? Ele foi para F3, tá? Ou você vai colocar aqui, ó, cavalo de D, F3. Assim fica mais bonitinho, ó, cavalo de D foi para F3,
Porque eu estou indicando qual cavalo que está indo para 4, não? F4, desculpa, é verdade. Que tá na linha, ele vai. Eu que errei. Certo? Da mesma forma a torre. As duas torres podem ocupar essa casa. Então, quando eu mexer uma das duas, eu tenho que indicar qual das duas que veio para cá. Tá? Então, imagina que eu fui com a torre que está em A8. E aí? A torre. Aí, como as duas estão na linha A, também não adianta eu colocar. Aí eu vou ter que especificar que a torre que está em A8 foi para A5. Então, torre de A8 para A5. Tá? Então aqui você pode colocar dessa forma, ou também você pode colocar o 3 aqui, para mostrar que o cavalo que estava em D3 foi para D4. As duas são válidas, mas quando as duas ocuparem a mesma coluna, que é a mesma letra, obrigatoriamente você tem que indicar completo, tá? Cavalo de D3 foi para F4, cavalo de A8 foi para A5. É isso que indica. Automaticamente, quem estiver jogando, quando você pôr isso, ele sabe que tem mais de uma torre na coluna A. Aí imagina que eu estou olhando para isso aqui, e de repente eu olho para o tabuleiro. Eu estou olhando para aquilo lá, de repente eu olho para o tabuleiro, e o tabuleiro está da seguinte forma. D3 para D4. O tabuleiro está assim. Alguma coisa tem de errado. Por quê? Se você está me indicando que você tem mais do que uma torre que pode ocupar essa casa, minha pergunta é, cadê a outra torre? Ela não está no jogo, cadê? Em algum momento alguém esqueceu, ou o seu atleta tirou essa torre, sei lá. Mas alguma coisa está errada. Tá? Então você consegue identificar erros na partida a partir da planilha. Tá? Certo. Pessoal, o que eu me lembre são essas situações que são as situações que mais podem, são as situações que mais podem acontecer. Se eu lembrar de alguma outra, depois eu passo para vocês, tá? Mas eu acredito que é isso daqui. Alguma dúvida? Não. Pergunta, tranquilo? Quer que eu falo da dama? Abrevia. Da dama é bem facinho, gente. 2 minutos acaba. Da dama é o estado do mineiro, né? Eu vou te falar nada, viu? De onde você tá, pra onde você foi. Só isso. Porque a dama, ela é jogada em diagonais. Eu vou usar o próprio aplicativo aqui porque é o mesmo. Põe peão como se fosse pecinha de dama só pra. Aqui, ó. Você pôr aqui, ó. Que é quando o aluno chega pra mim e fala assim: professor, você joga xadrez. Aí você entrega o tabuleiro desmontado pra ele. Ele monta assim. Aí ele monta assim. Aí você já fala: Diego, é dama, não é xadrez. Esse é seu. É dama, não é xadrez. Tá? Aqui ele não vai me autorizar a colocar análise porque eu tenho que pôr um rei. Vamos ver se aqui. E também não sei se vai autorizar porque o peão tá na casa errada, tá vendo? Esse peão aqui não. Nunca um peão. Vai no Lidraus. Vai no Lidraus. É que eu não sei colocar para ir pro brasileiro, só seja o do russo só. Então deixa. O que acontece? Essa diagonal aqui, ó, é só eu tirar esses carinhas daqui, ó. Isso também é importante falar que eu acho que todo mundo sabe, mas vai jogar com a casa preta, tá? Não joga assim nas casas claras dama, é só nas casas escuras, tá? Olha lá, ele vai deixar eu continuar assim. Se eu tirar isso aqui. Mas não vai deixar você mexer. Aqui, tá? Porque o rei é obrigatório para ele poder liberar a análise. Essa daqui é uma diagonal que ela começa na casa de C1 e vai até a casa de H6. Então essa diagonal, ela é chamada de diagonal C1 H6. Como ela é jogada em diagonais, aquela diagonal ali que eu coloquei é uma diagonal de C1 que vai até H6. E aí o que acontece? Se eu sair daqui, tá? A casa de E3
ela está dentro dessa diagonal. Quais são as possibilidades? Ou eu movimento para cá ou eu movimento para cá. Ou eu saio de E3 e vou para F4, ou eu saio de E3 e vou para D4. De onde você está, de onde você foi. Se eu for para cá, eu vou indicar a casa que eu estava, que é E3. Vou colocar um hífen, um tracinho, e vou indicar para onde eu fui. Eu fui para D de dado 4. Então eu vou para D4. Dama é literalmente isso. Você vai anotar da onde você está Para onde você foi. Você só precisa saber É o só nome isso. da casa onde você estava e para casa para onde você foi. E representar através de um tracinho. Isso é uma diagonal. E aí o que acaba acontecendo? Se você efetuar uma captura, tá? Vamos supor aqui que você efetue uma captura. Vamos colocar a situação assim. Fica fácil, tá? Ignorem o rei, tá? Tá numa situação... Opa, situação errada. Pronto. No xadrez, sempre quando há uma captura, a peça ocupa a casa que a outra peça estava. Na dama, você salta. Então ele vai sair nessa situação aqui, ele vai sair de G3 e ele vai ocupar a casa de E5. Então você vai colocar, qual que eu falei? G3. Como que é a captura no xadrez? X. A dama também. Para dama também. Esse. Pronto. Da onde eu saí para onde eu fui. Só que como houve uma captura, eu represento com um xizinho de captura. Não importa por onde Não você importa passa. quantos. Imagina que você esteja numa situação que você possa fazer isso aqui, tá? Pôr o rei aqui. Imagina que na dama você é obrigado a capturar e fazer a captura de maior número de peças. Isso é uma regra da dama. Então ele não pode capturar e parar aqui. Ele não pode capturar e parar aqui. Se ele fizer isso e acionar o relógio, é um lance irregular, tá? Ele tem que efetuar todas as capturas na dama. Onde que ele tem que ir? Ele tem que sair daqui e acabar aqui, ó. Exatamente aqui. E aí, vai ter alguma diferença? Não. Onde que ele estava? Ele estava em H2. Para onde que ele foi? Ele foi para B8. Teve captura? Teve. Quantas? Não importa. O que importa é que teve captura. Bom. Então ele saiu de H2, capturou e foi para B8. E aí, nesse mesmo exemplo que você deu, já serve para explicar o seguinte. A peça virou dama, porque vai parar lá na linha 8. Na linha 8. Tem alguma alteração na hora da anotação? Não. Não. Vai continuar anotando com a letra minúscula, tudo do mesmo jeito. Antigamente eles tinham uma anotação diferente, tem alguns livros que até aparecem. Só que hoje eles não usam mais, é desse jeito aqui. Então se você souber que tracinho é para indicar que andou na diagonal e que X indica captura, Acabou. é literalmente só você olhar onde você estava e para onde você foi. E se teve captura, você vai colocar um X, se não teve, é um tracinho. Dama é isso, tá? Acabou. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem perguntar lá no grupo. O Diego responde. E caso o Diego tenha alguma dúvida, ele se vira e ele responde. Tudo certo, gente? Tudo certo? É basicamente isso, tá? E no campeonato, o ideal é tentar instruir o máximo possível o aluno.
A planilha no xadrez anotada é extremamente importante. A planilha na damas anotada é extremamente importante. E vale lembrar que na nossa fase aqui, na dama não tem anotação. Mas no Anotação xadrez na tem. dama é a partir do Inter-DE. Do Inter-DE. Agora xadrez não, xadrez já é a partir de agora. A partir de agora, tá? Inclusive, teve uma situação no GEC